Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto. A igreja hoje celebra a memória de São Bernardo, abade e doutor da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, Jesus fala sobre a parábola dos vinhateiros. Jesus contou esta parábola para dizer o seguinte: os fariseus daquele tempo deveriam ter sido os primeiros a acolher e a aceitar Jesus como verdadeiro Messias. Como os fariseus e os judeus daquele tempo não aceitaram e não acolheram Jesus como verdadeiro Messias, Jesus, ele não parou a sua missão, mas ele começou a ir ao encontro dos pecadores, dos rejeitados, dos enfermos, dos mais pequenos. Jesus, ao ter esta atitude, ele foi criticado. Por que ele, se dizendo filho de Deus, está perto das pessoas pecadoras e dos mais pobres? Deveria estar na ala dos fariseus, se ele se diz realmente ser o Messias, o Filho de Deus. Jesus aqui, ele quer nos mostrar que ele caminha contra a direção deste mundo. Jesus, ele vai na contramão deste mundo. Jesus, ele não pensa como esse mundo. Jesus, ele pensa como Deus. E a pedagogia de Deus é diferente da pedagogia deste mundo. Jesus, ele de fato, ele acolhe, aceita e quer transformar aqueles que são rejeitados e desprezados. É por isso que, no tempo de Jesus, ele gerou muito descontentamento entre os fariseus e mestres da lei. Trazendo então este evangelho para a nossa vida hoje, o que a gente pode aprender? Que aprendamos a ser e agir como Jesus. Sermos acolhedores, procurar levar as pessoas para Deus, procurarmos sempre fazer o bem, mesmo que sejamos perseguidos, criticados e até rejeitados. Porque se nós estamos fazendo a vontade de Jesus e colocando em prática a sua palavra, Deus está conosco. Deus vai nos sustentar, vai nos fortalecer, pois ele mesmo vai dizer no final do texto: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Procure hoje na sua vida espiritual acolher a todos. E se você está dentro de uma comunidade paroquial, procure não ficar com inveja daqueles que chegaram depois de você e talvez estão assumindo aquilo que você não assumiu. Saiba que você também tem uma missão na igreja. Procure fazer com amor e com dedicação, pois Deus nos coloca no lugar que Ele quer que nós estejamos e que não fiquemos com inveja de ninguém, mas sim nos alegremos, porque o outro está crescendo na graça de Deus. Amém. Vamos rezar com o evangelho de hoje. Jesus, nós queremos te pedir a graça de sermos pessoas acolhedoras, pessoas, Senhor, que não rejeita as outras, que não despreza os outros, mas sermos pessoas que se alegra com a vitória, com o progresso dos outros. Tira de nós toda inveja. Toda inveja, Jesus, quando nós olhamos para alguém e esta pessoa está progredindo e prosperando. Ensina-nos a alegrar. Alegrar-se, Senhor, diante daqueles que crescem, porque estão indo no caminho certo, no caminho reto. Jesus, dai-nos hoje o Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ensine a colocar em prática a sua palavra.
Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.